Olá a todos, muito bem-vindos à nossa assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. E vamos dando início a essa assistência, nos unindo a todos os benfeitores que vêm até nós, nos trazer essas energias de paz, de fortalecimento, de equilíbrio, de amor. E nós vamos entrando em ligação com esses amigos queridos, através do nosso pensamento, buscando senti-los aqui conosco, nos envolvendo nas vibrações amorosas de Jesus. Com certeza, Jesus está conosco, porque ele disse que quando houvessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E hoje, Jesus, nós estamos aqui, reunidos em seu nome, para refletirmos sobre os seus ensinamentos, para aprendermos a sermos melhores, mais fortes, para fortalecer-nos na fé, agradecermos tudo o que recebemos e também te pedirmos, Jesus, te pedimos a paz, a proteção, o equilíbrio, a luz, as energias benéficas que com certeza já estão sendo distribuídas a cada um de nós desde este momento. E assim, fortalecidos, nós vamos iniciando a assistência de hoje, elevando a prece que Jesus nos ensinou a Deus, o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E nós já vamos envolvendo nas vibrações amorosas e acolhedoras a nossa querida Florinda, que fará por nós hoje as reflexões do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Então, que a presença de Jesus possa instaurar em nossos corações a paz, o equilíbrio, a serenidade, para que saiamos todos daqui restaurados, em paz. E nós vamos hoje refletir sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, no item Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós não vamos encontrar essa frase, ajuda-te e o céu te ajudará, no Evangelho de Jesus. Mas nós vamos encontrar uma referência a esse postulado no Velho Testamento. Então, é no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, onde Deus pede para Josué se esforçar. E ele disse que o ajudaria. E tem essa frase ali: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E nós temos então no Evangelho de Jesus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-vos-á. Nós temos também semelhante em Lucas, no capítulo, nos versículos 11 a 12. Então, essas frases que tem no Velho Testamento, que está no Novo Testamento, vai falar sobre a disponibilidade que o Pai tem para cada um de seus filhos. Mas ele espera que nós façamos o ato de pedir, o movimento de se dirigir a ele. Porque tudo na natureza, tudo no universo está vinculado às leis naturais. E uma das leis é a lei do trabalho. Essa lei do trabalho
ela vai, atuar junto com a lei do progresso. Então, porque o progresso é produto do trabalho. Se eu trabalho, se eu ajo, se eu tenho uma ação, eu estou pondo em ação, em movimento, as forças da inteligência e vou gerando progresso. Todas as vezes que nós fazemos uma ação, nós vamos receber uma reação. Então, se a minha ação ela é útil, ela vai ter uma reação de utilidade também. Se não existisse o trabalho para nós seríamos inúteis. Se Deus tivesse liberado todos os seres do trabalho físico mesmo, nós estaríamos fisicamente atrofiados. Se ele tivesse, o Pai, liberado do trabalho intelectual, também o nosso espírito estaria atrofiado. Estaríamos ainda na fase instintiva, como animais. E nós vamos observando que a natureza trabalha também. Os animais cumprem as suas obrigações por instinto, mas eles fazem a sua parte. De manhã eles levantam, arrumam a sua toca, faz a limpeza do jeito que cada espécie consegue, está apta a fazer, alimenta os filhotes, se alimentam, fazem atividade física, né? Eles saem para andar, para voar, para qualquer outra coisa. A gente observa os passarinhos e a gente vê isso, né? Depois eles vão ainda se banhar nas pocinhas de água ou na areia. Então, tudo é fruto do nosso trabalho. Nós precisamos ter ação. Não é esperar somente a providência divina. Então, a necessidade do trabalho, ela é pertinente ao progresso do nosso espírito. Então, quando Jesus fala, busca e acharás, trabalhe e produzirás, dessa maneira será filhos das suas obras e terás o mérito da tua realização. Se analisarmos toda a história da evolução da humanidade, nós vamos verificar, desde lá do ponto de partida, que o homem utilizava a sua inteligência para procurar alimentos, meios de sobrevivência, preservar-se do mau tempo, livrar-se dos seus predadores, dos seus inimigos. Com o passar dos séculos, à medida que o espírito foi amadurecendo, a consciência foi se ampliando, Deus deu ao homem pouco mais do que aquele movimento só de instinto. Deu também o desejo de melhorar-se. E quando nós desejamos melhorar as nossas condições, nós estamos atuando, trabalhando, fazendo uma ação. Então, aí disso redunda todas as descobertas que nós tivemos, as invenções, o aperfeiçoamento em geral. A própria ciência veio ajudar o homem e nós vamos entendendo que essas descobertas, elas visam melhorar a condição do homem, curar as doenças, ou então trazer conforto, melhoria, qualquer outro tipo de benefício para a espécie humana. Então, tudo que nós temos de bom é produto do trabalho do homem. Então, é a nossa parte. Aí muita gente vai perguntar, mas os bons espíritos não ajudam? Ajudam, eles inspiram, mas cada um no seu terreno. Então, o plano espiritual faz o trabalho de incentivo, de sustentação, de inspiração, mas o homem tem que fazer a sua parte também. A parte de pesquisa, de dar andamento. E mesmo com as nossas potencialidades espirituais, nós não estamos soltos no universo. Nós temos a proteção de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, esse ditado que a gente fala, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Ele significa que se nós fizermos boas ações, ajudando as outras pessoas, agindo com bondade, com generosidade, de acordo com o que o Evangelho nos ensina, o universo, ou Deus, ou a forma que nós entendermos esse poder, também irá nos ajudar em retorno. Que aí a gente vai entrar também numa outra lei do universo, né? De ação e reação. Então, todas as ações positivas que nós fizermos, elas vão resultar em coisas boas para nós. Da mesma forma,
que as ações negativas também vão resultar em malefícios para nós. E essa frase desse ditado popular, ajuda-te que o céu te ajudará, nós não podemos entender como uma troca que a gente vai fazer com o Criador. Então, eu faço uma coisa para receber um benefício. Porque Deus nos ama incondicionalmente, a respeito de tudo que nós fizermos, sejam coisas ruins, sejam coisas boas, nada do que nós fazemos ou nada que nós deixemos de fazer vai alterar o amor de Deus para conosco. Então, não é uma troca, é uma participação que nós vamos fazer. Então, quando eu faço coisas boas, quando eu promovo a paz, quando eu promovo o bem comum entre todas as pessoas, eu estou fazendo uma ação positiva que vai gerar, para mim, efeitos positivos. A mesma coisa vale o contrário também. Como nós estamos falando de evangelho, nós vamos falar de boas ações. Mas não como uma forma de troca, mas como um resultado. E é independente do amor de Deus para conosco, porque Ele vai nos amar sempre. Vai fazer o sol nascer sobre justos e injustos, e o amor dele é incondicional. Quando nós abrimos mão do nosso egoísmo, é que nós vamos descobrindo a presença de Deus. O que a gente chama aí o reino de Deus, que muita gente não entende o que é esse reino de Deus. É uma condição interior de cada espírito. Esse reino que nós temos dentro de nós, essa presença divina dentro de nós, ele representa a nossa evolução espiritual. Então, quanto mais nós progredirmos espiritualmente, mais nós iremos adentrar e trazer para dentro de nós esse reino de Deus. Então, ele não é uma coisa exterior, ele não é uma troca que nós fazemos com Deus, é uma conquista que cada espírito vai fazer e vai trabalhar para que o céu, o reino dos céus, nos ajude como forma de reação. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer despretensiosamente, tentando melhorar a nossa condição espiritual. Uma das coisas que nós podemos fazer e devemos fazer é sermos bons, sermos prestativos com as pessoas que estão ao nosso redor, não somente a nossa família material, os nossos familiares, mas também todas as pessoas. Onde nós pudermos ajudar, ser um ponto de apoio, vai ser importante para o nosso crescimento espiritual, para que esse reino realmente passe a fazer parte da nossa condição espiritual. E outra coisa que nós podemos fazer também é promover a empatia, praticar a empatia. O que é a empatia? É você se colocar no lugar da outra pessoa, para entender as necessidades, os desafios, as dores da outra pessoa. Então, aí eu posso fazer uma ação mais efetiva, porque eu vou avaliar, pelo menos, né? Ou tentar entender o que a outra pessoa está fazendo, já que Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que você quer que façam para você. Então, é essa empatia que ele espera que cada um faça e que vai nos fazer crescer espiritualmente. E também, não só para as outras pessoas, mas conosco mesmo também. Nós temos que estar abertos, ter a humildade para receber ajuda quando nós precisamos. Muitas pessoas são orgulhosas, então elas estão com problemas, com conflitos emocionais, e elas não têm a humildade de se dirigir, de pedir ajuda, seja profissional, seja espiritual, seja que tipo de ajuda for. Então, estar aberto, não ter medo de pedir auxílio quando for necessário e aceitar ajuda, porque muitas pessoas pedem ajuda, mas também não aceitam aquela ajuda que a pessoa está falando, não concorda com a opinião e fica martelando em cima da sua própria opinião sem poder sair daquele círculo vicioso de sofrimento. Também nós temos que aprender a ser gratos. É uma ação que vai promover uma reação. Então, tudo que nós recebemos na vida, nós temos que ter gratidão. Temos que aprender a reconhecer e valorizar as coisas boas que acontecem na nossa vida. Agradecer a Deus, ao universo, à força superior que cada um acredita, dentro da religião que você professa, temos que ter o espírito de agradecimento por tudo que nós recebemos.
né? Aí a gente vai lembrar ainda da parte do Livro dos Espíritos que fala das 3 condições da prece: louvar, agradecer e pedir. E a gente às vezes esquece das 2 primeiras e vai direto só para o pedir. Então, louvar é reconhecer um poder maior. Agradecer é ter esse sentimento de gratidão para tudo. E depois pedir aquilo que nós achamos que é necessário. E também nós temos que aprender a nos desenvolvermos espiritualmente. Esse desenvolvimento pessoal, essa espiritualidade que nós temos que cuidar, não só da vida material, mas da vida espiritual também. Nós estamos nos ajudando. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, eu vou promover práticas salutares espirituais para a minha vida, para que eu tenha um equilíbrio, tenha força para superar qualquer desafio. Então, é fazer reflexões, leituras inspiradoras, buscar conhecimento de como funcionam as leis de Deus. Não importa a religião que eu professe, não importa a crença, mas eu tenho que fazer um trabalho de autoburilamento. E essa ajuda que nós vamos receber dos céus, de Deus, enfim, de um poder superior, nem sempre ela vai vir no momento que nós achamos que tem que ser. Às vezes, nós precisamos passar por um processo de amadurecimento, por um processo de reflexão, para que sejamos aptos a receber essa ajuda. Essa força superior, ela vai contribuir para a construção do meu espírito, do crescimento do meu espírito. Essa lei de retorno que muitas pessoas comentam, que muitas pessoas falam, como uma crença, como um princípio, afirma que todas as nossas ações, sejam boas ou sejam más, elas retornarão para a origem de alguma forma. Isso está presente em várias religiões, em várias filosofias, vários entendimentos têm. Então, se uma pessoa. E essa lei do retorno nada mais é do que o que nós fazemos, nós vamos receber em igual forma. Então, se eu ajo com bondade, com generosidade, com respeito pelas outras pessoas, eu terei isso na minha vida. Essas atitudes também reverterão para a minha vida. Então, daí a gente já sabe que não pode desejar o mal para o outro, prejudicar a outra pessoa, não pode construir a felicidade em cima da infelicidade do outro. Né? Se uma pessoa age de forma prejudicial, maldosa ou negativa, ela vai enfrentar consequências negativas também. Claro que tudo isso faz parte da nossa vida, né? Nós estamos aqui aprendendo, nós ainda iremos errar muito. Mas se nós já temos a consciência, né, de que em momento da vida nós estamos falhando, fracassando, vamos nos policiar. Então, a gente já tem elementos para isso. Nós temos o Evangelho, há quase 2000 anos, mais de 2000 anos, Jesus trouxe essas lições para nós e nós ainda estamos tentando aplicar e entender. Então, essa forma, buscar e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará, é pedir a Jesus, aos bons espíritos, a Deus nosso Pai, de acordo com a crença que nós tivermos, aos bons espíritos, aos santos, enfim, cada um tem sua forma de conexão. É pedir essa luz que vai clarear o nosso caminho. Pedir força para resistir ao mal, porque o mal ainda faz parte da nossa vida. Nós estamos num planeta de provas e expiações, ainda temos mais facilidade de sintonizar com o mal do que com o bem, porque é da nossa natureza, a gente vai pela afinidade. A nossa afinidade, embora a gente faça um esforço grande e tal, ainda é mais forte com o mal, né? A gente sabe que não deve desejar o mal para o outro e tal, mas quando a gente vê um ladrão apanhando alguma coisa, a gente fala, mereceu, bem feito, não sei o quê. Então é assim, ao invés da gente vibrar para que aquela pessoa desperte, se encaminhe no bom caminho, a gente ainda tem o prazer de ver a pessoa ser punida, tal. E nós temos que aprender também a pedir assistência aos bons espíritos, ao nosso anjo guardião, a Jesus, a Deus. E eles, com certeza, se nós pedirmos com sinceridade, pedirmos com objetividade,
Claro, né? Não é para pedir, para dar os números da loteria ou para vender uma casa, não. É pedir força, pedir sustentação, bons conselhos, boas inspirações, para que a gente possa conseguir abrir essa porta que Jesus fala, né? E todos os conselhos, todas as inspirações que os Espíritos nos dão, ou que nós pedimos, jamais serão ignorados. Então, batei a porta e ela vos será aberta, mas pedir com fé, com fervor, com confiança naquilo que nós estamos, confiar realmente naquilo, né? E principalmente com humildade, porque quando nós somos arrogantes, não reconhecemos o poder de Deus, automaticamente a gente se afasta da sintonia com os bons espíritos. E esses bons espíritos, eles nos conclamam sempre para que a gente haja no bem, nos sustentam nas provas da vida. Tenhamos essa fé, porque é comprovado isso, né? Nos ajudam a suportar as provações com coragem e com resignação. Quantas vezes nós recebemos inspiração através de sonhos, de palavras durante o sono, ou mesmo em situações corriqueiras do dia a dia, de repente a gente recebe ali uma inspiração, uma resposta para uma pergunta que nós fizemos. Mas esse socorro divino, ele não dispensa o nosso esforço individual na nossa renovação íntima. E nem a busca que nós temos que ter, perseguir isso em toda a nossa vida, pela nossa elevação moral e intelectual. Então, essa transformação moral, que muitos chamam de reforma íntima, que reforma talvez não seja o termo mais adequado, porque a reforma você modifica uma coisa e para ali, né? Não, a renovação, ela é constante. Eu consegui uma determinada coisa, eu vou lá, renovo de novo. Então, renovação moral e elevação moral, ela é constante. Durante toda a nossa vida como encarnados e após a nossa morte também, nós temos que ter em mente a necessidade da nossa renovação mental, da nossa renovação moral, da melhoria da qualidade dos nossos pensamentos, da necessidade de nós sermos bons, que a melhor proteção que nós temos contra o mal é ser bom, é ser útil, todas as vezes que nós formos solicitados. Porque quando nós somos bons, nós ajudamos as pessoas, nós angariamos amigos. Amigos encarnados e amigos desencarnados também. Quando eu ajudo uma pessoa encarnada que está em necessidade, eu vou receber do anjo guardião dessa pessoa um agradecimento. Eu vou estabelecer um laço de amizade com o anjo guardião dessa pessoa. Dos nossos filhos, por exemplo, né? A gente faz alguma coisa de bom para os filhos, que a gente sempre faz uma coisa de bom para os filhos, o anjo guardião deles estará do nosso lado também, nos inspirando para que nós possamos agir acertadamente com aquele espírito que está aos nossos cuidados. Então, eu costumo dizer que as reuniões durante o sono com o nosso anjo guardião e o anjo guardião dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, ela tem que ser promovida para que a gente faça aí um entrelaçamento entre todos, que é mais fácil nós resolvermos os conflitos em equipe do que sozinhos. Até porque encarnados sozinhos nós somos muito limitados. Agora, se eu posso contar com a ajuda do meu anjo guardião, com a ajuda do anjo guardião daquele ser que eu estou interessado em ajudar, não precisa ser só filho, não, só pessoas, crianças, não, adultos mesmo, né? A gente vai arrumando, estabelecendo laços de família na espiritualidade com aqueles seres queridos. E olha, eu falo por experiência própria, isso funciona, viu? Você faz aí, pede um, uma live aí com os espíritos protetores dos filhos, daquelas pessoas que nós queremos ajudar, e dá certo, viu? Porque eles também vão nos ajudar e vão estar reconhecidos depois o bem que nós promovemos para ele. Muitos obsessores deixam de nos perseguir quando nós ajudamos os tutelados. Um filho querido que ele tem aqui na Terra. Os livros espíritas estão aí para mostrar. Emílio Miranda conta um caso extremamente importante de um espírito obsessor que deixou de ser obsidiado porque o encarnado ajudou o filho dele que estava aqui na Terra. Nem fazia ideia do que estava acontecendo.
Então, o ajuda-te e o céu te ajudará resume essa boa postura quando nós notamos que é preciso mudar algo em nossa vida, quando nós entendemos que isso começa pelo nosso modo de pensar, para reciclar os pensamentos, deixar de ter preconceitos, modificar a maneira de pensar, com mais clareza, com mais objetividade, sem tanta vaidade, orgulho, trabalhar-se nesse ponto, redobrar o orai e vigiai conosco mesmo, flexibilizar essas intolerâncias que nós temos, esses preconceitos, essa mania que nós temos de julgar as outras pessoas. E isso é sem a gente se culpar também. Nos respeitando, porque nós temos que entender que nós ainda estamos em processo evolutivo. E os equívocos que nós cometemos vai fazer parte ainda da nossa estratégia de evolução. Então, trabalhar para o nosso sustento material faz parte das nossas vidas. Até os animais fazem isso, né? Lutar pela manutenção da vida aqui na Terra, tudo bem. Mas nós temos também que trabalhar para o nosso crescimento espiritual. É isso que Jesus veio pregar quando ele fala do reino de Deus, para estar, quando ele diz que o reino dele não era aqui da Terra, é priorizar a vida espiritual sobre a vida material. É isso que ele fala. Lógico que a vida material é importante, mas a vida espiritual é a verdadeira e a única. Então, nós temos que ter essa conexão com a espiritualidade para que nós façamos boas escolhas, sempre. E ter essa autoobservação para conosco mesmo é o primeiro passo. E aí a gente vai. E ter a ação, né? A proatividade. E a gente vai, para encerrarmos a nossa fala aqui, contar uma pequena fábulazinha que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada muito tortuosa, enlameada, e encontraram um homem piedoso que estava ajoelhado no chão e rogava a Deus que auxiliasse para que ele pudesse tirar o seu carro do atoleiro. E eles ficaram com o mestre, ficaram sensibilizados. E eles prosseguiram mais um pouco à frente e viram um outro homem que estava também com o carro atolado num lamaçal. E o homem não era tão piedoso quanto o outro, ao contrário, ele esbravejava, reclamando, tentava com todo empenho liberar o veículo. Então, o sábio, que estava querendo ensinar aos seus discípulos, propôs aos discípulos ajudar esse homem malcriado, nervoso, irado que estava ali, né? E reuniram as forças ali, todos entre eles, e conseguiram retirar o carro do atoleiro. E o viajante seguiu feliz, agradecido e tal. E os aprendizes, então, surpresos, indagaram do mestre: Mestre, o primeiro homem, ele orava, era piedoso, e nós não ajudamos. Este que era rebelde, praguejava, malcriado, recebeu nosso apoio por quê? Aí o mestre respondeu: aquele que orava, ele aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, por falta de educação, empenhava-se, se esforçando ali, tentando tirar o carro, merecendo dessa forma a ajuda que Deus. Não dava para ele ajudar os dois. Ele foi ajudar aquele que estava se esforçando. Claro que é uma fábula, né, gente? Normalmente a gente tentaria ajudar os dois, mas é uma fábula para exemplificar a forma como Deus vai agir nas nossas vidas, dependendo da nossa ação. Muitos de nós costumam agir como o primeiro viajante. Nós ficamos acomodados, entramos em depressão, temos crise de ansiedade, esperando que Deus faz a parte que nos cabe para a solução do problema. Só que o carro, que aí simbolizava as dificuldades, os desafios, é um problema nosso. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nós nos encontramos. Isso sim, é nossa obrigação. Mas a maioria das pessoas esperam que outras pessoas venham resolver os problemas dele. Então, ele tem um problema, sei lá, de vício, de qualquer coisa, vício de jogo, vício de bebida, mas não quer fazer nada para melhorar. Espera que a ajuda venha como um milagre. Não, ele tem que suar a camisa para fazer isso.
vai passar pela dificuldade de se privar daquele vício. Um exemplo, né? E acaba ficando se acomodando, recai no vício. Outros esperam que a vida material melhore, mas não vão atrás de emprego. Tem medo, tem pânico às vezes, né, de fazer uma entrevista, de não tem coragem. Não importa se é por orgulho, ou vaidade, por insegurança, a dificuldade ela tem que ser superada. De alguma forma nós temos que trabalhar aquilo. E muitas pessoas elas não perseveram naquilo. Então, na primeira dificuldade, no primeiro fracasso, elas já desistem. Não basta somente pedir a Deus, é preciso ir buscar. Por isso que o ensinamento de Jesus tão importante, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, que nós hoje fizemos na frase popular aí, ajuda-te que o céu te ajudará, é do nosso interesse, é da nossa necessidade partirmos para a ação primeiro. Deus jamais vai deixar de nos ajudar. Fazer a nossa parte e tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, nós fizéssemos o esforço para retirar daquele atoleiro o carro da nossa existência, para que nós sigamos adiante com coragem, porque sabemos e confiamos que Deus sustentará as nossas forças, dará os recursos necessários, a força que muitas vezes os nossos músculos não têm, mas Ele vai fazer com que nós tenhamos força. A gente vê o exemplo, às vezes, de mães para salvar o filho, que elas vão buscar força que ela não acreditava que tinha. Né? Passou no noticiário uma vez uma mãe que se atirou na enchente lá para resgatar o filho. Então, e a mãe nem sabia nadar e ela conseguiu. Então, isso prova o quê? Que ela fez a ação primeiro. Então, muitas vezes nós achamos que nós não temos força, mas nós temos. Nós achamos que não vamos conseguir, mas nós vamos, porque primeiro tem que partir da força do nosso pensamento, da confiança que nós temos. Então, o confiar em Deus, mas também confiar em nós mesmos, faz parte da nossa trajetória da nossa vida. Nós temos que aprender a trabalhar nesses dois campos, no, na, na confiança em nós mesmos, com a perseverança, com a segurança, com aqueles recursos que nós tivermos aqui. E contarmos com a ajuda de Deus também, que jamais vai nos abandonar. Nosso anjo guardião, os espíritos protetores, Jesus, Deus, nosso Pai, todo a, a equipe espiritual está pronta para nos ajudar, mas desde que nós façamos a nossa parte também. Porque é muito fácil nós ficarmos chorando. Então a gente fala, não tem o consolo? Tem o consolo. Claro que vai ter o consolo, mas tem que fazer a ação. Porque são tarefas nossas. São competência nossa cuidarmos da vida material, do progresso espiritual. A ajuda sempre virá. Deus vai nos amar sempre, independente da condição que nós estivermos. E que nós possamos pensar nisso durante a semana de reflexão, para que realmente nos ajudemos, para que toda a espiritualidade, Jesus, Deus, nosso Pai, possa nos ajudar. Com essa certeza, então, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus e a oportunidade que tivemos de estarmos hoje aqui. Que assim seja, a paz de Jesus para todos nós. Graças a Deus. Assim seja. E vamos refletindo nessa lição tão maravilhosa, confortadora, esclarecedora, e unindo-nos em ação agora, projetando os nossos sentimentos, o nosso amor, em benefício da humanidade. E vibrar é isso, é sentir que de nós sai essa luz, essa energia, esse amor com toda a força, desejando o bem, desejando o melhor a todos os lugares. É assim que vibramos amor e paz pelo nosso planeta, em especial aquelas regiões torturadas pela guerra, vibrando coragem, força para essas pessoas que estão passando por esses momentos
tão difíceis. Vamos também pensando nesses líderes de nações que promovem as guerras, para que eles possam se conscientizar do mal que eles estão fazendo a eles mesmos e à humanidade. E que aqueles que têm o poder de intervir, que encontrem a força e a coragem para agirem, para cessar esses conflitos. Vamos vibrando saúde a todos os doentes, para que todos tenham a nossa vibração de coragem, de bom ânimo, que recebam nesse instante boas energias, que lhes deem um pouco de bem-estar. Vamos rogar para que todas as equipes médicas sejam inspiradas pelo Pai, a fim de que levem a melhor assistência, que prescrevam o melhor remédio, que possam encontrar o diagnóstico daquilo que os doentes têm. E vamos pensando especialmente naquelas pessoas que não conseguem ter nem atendimento médico, que estão prostradas em seu leito de dor nas ruas, que o nosso médico Jesus esteja lá através dos seus mensageiros, levando a eles o que eles precisam, que eles tenham a força da fé para receberem essas energias. Vamos vibrar bom ânimo, coragem aos doentes da alma, para que os depressivos, para que aqueles que têm a síndrome do pânico, para aqueles que estão tão atordoados que chegam a pensar em tirar a própria vida, possam sentir a vibração de felicidade que nós estamos emitindo, que eles possam ter a certeza de que Jesus está ao seu lado, de que eles tenham essa coragem de abrir os seus corações e pedir essa força a Deus, tendo a certeza de que todo momento difícil, de que toda dificuldade vai passar. Vamos vibrar para que haja união entre os povos, para que haja harmonia em todos os lares, para que as famílias se respeitem, para que as famílias se ajudem, para que possam vencer as animosidades. Vamos rogando para que todas as pessoas de boa vontade se unam para levar o agasalho, para levar o alimento a tantas pessoas necessitadas. E vamos nesse instante rogando a Jesus que as suas equipes que se dirigiram até nós possam adentrar o nosso lar, espalhando esses fluidos de paz, de amor, de fortalecimento e de equilíbrio. Que todos os nossos amigos, os nossos entes queridos, as pessoas que moram conosco, possam sentir essas vibrações amorosas que estão sendo jorradas para o nosso lar nesse instante. Que Jesus, de braços abertos, possa nos abraçar e nesse abraço que nós possamos receber todos os fluidos benéficos que nós necessitamos. Jesus vai nos dando aquele passe, nos transmitindo essas energias que são capazes de substituir as células doentes por células saudáveis, que vão trabalhando no nosso corpo físico, na harmonização dos nossos órgãos, vai trabalhando também no nosso corpo espiritual, harmonizando as nossas células espirituais, nos equilibrando, nos fortalecendo, e também envolvendo o nosso espírito, a nossa mente, para que tenhamos bons pensamentos, força, coragem, fé, disciplina, para que possamos guardar essas reflexões de hoje, mas agindo, não só achando bonita, mas colocando em prática, para que possamos
desenvolver essa luz que somos portadores, que possamos encontrar essa força que temos dentro de nós por sermos filhos de Deus. E assim, nós também vamos agradecendo essa equipe maravilhosa que esteve conosco, projetando não só essas energias sobre cada um de nós, como também fluidificando a água que deixamos aqui ao nosso lado. E essa água vai absorvendo esses fluidos benéficos, se transformando no lenitivo, no tônico que nós necessitamos. E assim, ao ingerirmos essa água, que tenhamos a certeza de que estamos absorvendo tudo aquilo que será bom para o nosso bem-estar. E assim, agradecemos a Deus, porque saímos daqui hoje renovados na esperança, na fé, na gratidão, na certeza de que Deus está sempre nos dando novas oportunidades de recomeçarmos, de tomarmos decisões mais acertadas e que assim, unidos ao Pai, unidos a Jesus, nós possamos permanecer durante toda essa semana envoltos nessas vibrações amorosas. Que assim seja, graças a Deus.